Gente, então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do Biotech Sem Fronteiras. É uma iniciativa feita pelo Global Biotech Revolution, junto com o PB, o Profissão Biotech, ah, que são duas comunidades que envolvem a divulgação científica dentro da biotecnologia. Eu sou a Maria Eduarda, embaixadora do Global Biotech Revolution, mas também parte da liderança do Profissão Biotech e sou a idealizadora desse evento. Então, dentro desses 5 dias, nós estamos já discutindo os pontos dentro da carreira em biotecnologia. Então, a gente passou por empreendedorismo, a gente vai falar sobre oportunidades na indústria hoje. Também vamos falar de oportunidades internacionais, assim como marca pessoal. Então, aproveitem bastante esse espaço para usar o chat, fazer perguntas. No fim da sessão, podem abrir o microfone e câmera para compartilhar dúvida, experiência ou qualquer outra ideia. E é isso, sem mais delongas. O tema de hoje é carreiras em biotecnologia na indústria, com a Débora Cortez como host e Bárbara Diniz como palestrante. Então, Débora, vou deixar já contigo a palavra. Obrigada, Duda. Obrigada a todo mundo que veio aqui. Eu sei que não é fácil estar aqui sexta-feira. Então a gente vai ter uma comunicação bem efetiva para que todo mundo possa acessar depois, porque eu sei que tem muita gente que está aqui querendo sair depois. Mas a gente vai também aproveitar ao máximo para trazer muitas informações interessantes para você. Bom, eu e a Bárbara a gente já se conhece, então a gente estava até conversando aqui com um pouco de intimidade, né? Porque a gente fez graduação juntas. Mas eu vou falar primeiro sobre mim, depois a Bárbara vai se apresentar e a gente vai ter uma conversa aqui, fazer as perguntas. Bom, eu sou graduada em biotecnologia pela UNB e hoje em dia eu tenho um trabalho de especialista em informação clínica em agências de seguro, de saúde, vida e cannabis, que é a parte mais engraçada de todos, para escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Então, o que que significa isso? Os Estados Unidos eles têm vários tipos de seguro e tem muita coisa que gira em torno disso. Então, tem escritórios de advocacia que são especializados em processar os seguros quando as coisas dão errado. E aí eu tô dentro de uma agência de seguros que envolvem parte clínica e de bio. Então não é para pessoas que usam cannabis, né? São empresas que vendem coisas de cannabis, empresas que vendem seguro de vida e assegurados de seguro-saúde. Então eu faço os dossiês das partes clínicas. Então o que isso significa? Por exemplo, teve igual a gente está tendo esses problemas aqui com metalona, né? Que nas bebidas que tá intoxicando muita gente. Se você compra algum produto de cannabis que está intoxicado com alguma coisa, e aí você quer processar aquele estabelecimento, esse estabelecimento, ele pode processar o seguro depois, caso o seguro se não queira pagar ou acontecer alguma coisa. É, caso os produtos dele, os clientes reclamem que tenham sido intoxicados. Então, eu faço toda essa análise da intoxicação mesmo. Eu recebo os laudos das pessoas nos hospitais e analiso, olha, esse índice aqui indica que realmente foi uma intoxicação possivelmente por esse composto aqui, enfim. Só para vocês também não ficarem meio perdidos, porque uma coisa bem específica, né? Um ramo muito específico. Mas eu também já passei Eu trabalhei muito tempo com dispositivos médicos na Johnson Johnson e em pesquisa clínica na Novocure. E eu também me envolvi com vários projetos de iniciação científica e até fiz um estágio no Canadá. E eu também participei do Global Biotech Revolution. Eu fiz um projeto como embaixadora também, igual do de hoje, e do Profissão Biotech também. Eu escrevia para o site. E é isso, um pouquinho dessa resumida sobre mim. E agora, Bárbara, se você puder também falar um pouquinho sobre você. Boa noite, gente. Como a Débora falou, obrigada por estarem todos aqui numa sexta-feira à noite. É, eu estudei com a Débora na Universidade de Brasília, então eu tenho um bacharelado em biotech. Durante a graduação, aquela típico aluno da biotech, né? A gente vai se envolvendo em todos os projetos de extensão possíveis. Então, eu fui da empresa Júnior, fiz iniciação científica, vários projetos de extensão. É, Hoje em dia eu trabalho como analista de suporte técnico para uma empresa que se chama Cefage. Ela é uma empresa de diagnóstico clínico. A Cefage, ela inventou
ela tem uma máquina de PCR em tempo real, onde você coloca a amostra do paciente num cartucho, eles chamam de cartucho, e nesse cartucho tem todos os reagentes que você precisa para extrair, para fazer a sonicação das células, extrair DNA, e todos os reagentes da PCR que precisam ter na PCR. E aí esse cartucho vai dentro da máquina GeneXpert, que por si só já tem um termociclador ali, e aí ele já lê tudo, todas as sondas, e ele já quantifica tudo e dá os resultados. Assim, tem testes para várias doenças. De Covid, obviamente, né? Então foi uma empresa que ganhou muito espaço no mercado durante a pandemia, mas até mesmo, assim, para certos tipos de câncer, por exemplo. Leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide aguda, outros tipos de câncer. Sou analista de suporte técnico deles já desde 2022 e sigo aqui. Então, basicamente, minha experiência é essa. Na graduação fiz pesquisa com biomol, então hoje em dia não exatamente trabalho com biomol, né, naquele trabalho de bancada que a gente está acostumado, mas uso os conhecimentos da biomol para dar suporte para os usuários, né, da máquina que tem hospitais espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Uhum. Então, uma coisa que eu acho assim, interessante é que a gente conta essa história de forma linear, né? Como se tivesse sido tudo perfeito. A gente, nossa, de uma experiência foi para outra e foi tudo dando certo, mas na verdade teve muitos percalços, inclusive na graduação e até hoje a gente enfrenta várias coisas. E como é que foi para você, amiga? Assim, como que era a sua situação na graduação e como que foi também essa entrada no mercado de trabalho? Assim, foi realmente muitos percalços, muitos surtos no meio do caminho, mas no final sempre dá certo, assim. Então, eu acho que como uma típica aluna de biotech em Brasília, assim, eu não sei de onde vocês são, o pessoal que está assistindo a gente, mas quando você está fora do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste ali, onde tem menos indústria, menos oportunidade, né? Então a gente se vê muito preso à pesquisa acadêmica, e comigo não foi diferente. Eu via todos os meus colegas indo fazer PIBIC, eu não via ninguém fazendo estágio em empresa, não tinha empresa. Eu acho que na época em Brasília tinha União Química, que agora eu acho que é BTEC, né? Eles mudaram de nome. Mas assim, eles não aceitavam graduados, você tinha que já estar na graduação, não tinha programa de estágio, não tinha nada. O que restava para a gente era realmente a pesquisa. E a biotech é um curso, assim, eu amo ter feito biotech, não me arrependo nem em nenhum momento, mas durante vários momentos na graduação eu fiquei tipo, poxa, mas onde é o meu lugar aqui dentro? Porque eu fui para pesquisa, fui fazer PIBIC e não gostei muito, assim, eu vi que não era muito a minha vibe, eu entendi que eu amava aprender as coisas que a gente aprendia nas matérias, eu amava discutir aquilo ali, quando a gente ia estudar em grupos, era maravilhoso, mas quando ia para a parte da bancada eu ter que fazer as coisas, eu ficava tipo, não quero, não gostei, não gostei, o que que tem para fazer? Então, eu fiquei um pouco, ficava nesse sentimento dúbio, assim, eu amo estudar o que eu estudo, mas ao mesmo tempo, onde? Para onde que eu vou? Não tinham muitos exemplos também do pessoal que já tinha formado antes da gente, onde é que eles estavam, não se sabia. Eu via a gente indo para fora. Eu via a gente indo para o mestrado aqui dentro ou para o mestrado fora, e eu ficava tipo, bom, então é isso. Então, quando eu me formei no ano de 2021, antes um pouco de 2021, eu o, a biotech em Brasília, você tem que terminar o curso com um estágio profissional. E aí tava nessa época meio que de pandemia, volta, não volta, abre, não abre as coisas, e os estágios finais iam ser remotos. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu me lasquei, né? Um estágio remoto em biotecnologia, o que que eu vou fazer? Tipo, as opções eram trabalhar em startups dos professores, só que startup é aquela coisa, tipo, os professores estão lidando com 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e às vezes dar atenção para startup não é tanta prioridade para eles, às vezes eram coisas que não estavam muito bem estruturadas, enfim.
E eu queria porque queria procurar estágio fora. Então eu entrei em contato com a BTEC, o pessoal da BTEC. Eu falei, gente, mandei e-mail para a coordenadora. Eu falei, olha, eu preciso fazer um estágio profissional. Você não precisa me pagar nada. A única coisa que eu preciso que você comprove para a UNB é que eu fiz o estágio. A gente só precisava comprovar as horas. Eu preciso dos Enfim, me ajudou. créditos para eu me formar. Exato, os meus créditos. Me paguem créditos, não me paguem dinheiro, não precisa. E assim, o pessoal da BTEC não aceitou, eu acho que eles não tinham estrutura para receber as pessoas, né, nesse formato. E eu tentei em tantos lugares, e ninguém me aceitou. E aí eu pensava, tipo, gente, se eu tô me oferecendo para trabalhar de graça para as pessoas e ninguém tá me aceitando, tipo assim, acabou para mim, eu vou me formar, tipo, sei lá o que eu vou fazer, entendeu? Então, o final da graduação para mim foi um período muito triste da minha vida. Eu não sei se alguém está passando por isso agora, mas assim, eu entendo totalmente se tiverem. E minha palavra aqui para vocês é de que vai dar certo, entendeu? Não fiquem desesperados. E aí nesse contexto, eu fiquei, bom, então, se eu não quero fazer mestrado aqui no Brasil, porque eu não tenho condições de viver só com a bolsa do mestrado, eu preciso, porque eu não teria a oportunidade de ser ajudada pelos meus pais além da minha graduação, eu falei, então eu vou para a Europa. Como é que eu vou para a Europa? O único jeito é bolsa de estudos, né? Então eu virei rata de bolsa de estudos na Europa. Eu pesquisei todos os programas possíveis que vocês imaginarem. Eu sabia que eu ia para a Europa, porque eu queria ir para a Europa porque era mais barato, tinham mais programas e era menos burocrático, assim. Nos Estados Unidos tem muitos documentos que você tem que, enfim, provas que você tem que fazer. Eu falei, não, o negócio é a Europa mesmo. Eu fiz até um curso de mentoria com o pessoal da Brasa. Eu Sim. não sei se você já ouviu Tá falar, aberto, inclusive, quem quiser fazer. é, eu sempre falo da Brasa. A Brasa é maravilhosa para quem quiser ter oportunidade, às vezes, de estudar fora. Eles abrem um programa de mentoria onde eles ajudam muitos alunos. Enfim, fiz a mentoria da Brasa. O plano era esse. O plano era esse e não consegui também. Tentei para alguns programas, não fui selecionada. Acho que eu tentei para uns 2 programas, assim. Não fui selecionada. Só que aí depois eu. É para falar já toda a minha história, Débora? Ou eu tô pulando etapas aqui? Amiga, fica à vontade. Depois a Tá. gente dá um. Tá, enfim. E aí eu lembro que eu lembro que eu já tinha formado. Eu tava nesse negócio de esperando ser aceita no mestrado ou não. E aí, ao mesmo tempo, eu tava tipo assim, tá, eu preciso arranjar um emprego, qualquer emprego. Alguém me arranja um emprego. Aí eu falei, o que que eu sei? Eu sei inglês. Então, eu vou dar aula de inglês. Aí eu tava fazendo parte de um processo seletivo de uma escola de inglês lá em Brasília. E enquanto eu tava fazendo esse processo seletivo, e aí eu tinha o meu LinkedIn em paralelo, né? Eu tinha visto algumas coisas de como preparar o meu LinkedIn. Eu deixei o meu LinkedIn de um jeito que eu estratégico, assim, e fui fazer esse processo seletivo da aula de inglês. Eu lembro que eu estava, tipo assim, no segundo dia não, do treinamento, do processo seletivo, na verdade, para dar aula de inglês. Estava no meio do processo seletivo, e aí eu recebo uma mensagem no LinkedIn desse cara, que ele do RH, da Cefeid, e ele veio me mandar mensagem falando que me achou no LinkedIn. Gente, isso acontece, isso é real. Sua prova viva de que isso acontece. O recrutador veio até mim e me mandou mensagem. Falando, eu vi que você trabalha com biomol, eu tenho uma oportunidade numa empresa assim, assim, assada. A gente pode marcar uma ligação? Você tem interesse? Eu falei, óbvio, né? Aí, enfim, participei do processo seletivo, liguei para ele, ele me explicou dessa vaga de analista de suporte técnico. Na verdade, aí eu comecei, enfim, era para dar suporte para o pessoal dos Estados Unidos, eu sabia inglês, eu trabalhava com biomol, enfim, participei do processo seletivo, passei em cada etapa, e é isso, gente, tipo, caiu no meu colo, assim, meio que aconteceu, e é isso. Depois de tanto desespero, tantas, assim, eu caindo de cara no chão toda vez, deu certo no final. E eu tô Não, aí até. e acabou que no final você não foi para a Europa, mas você tá fazendo mestrado hoje em dia, num formato que você também não tinha cogitado antes, né? É verdade. É verdade. Muito obrigada, amigo, por me lembrar, porque às vezes eu me esqueço.
Ela é É, novata ainda no mestrado. exato, porque eu ainda nem acredito que eu consegui. Enfim. É, e aí, assim, eu fiquei fora do meio acadêmico de 2022 até esse ano. E eu senti Hum, muita falta de aprender, de. Porque, assim, gente, também o ambiente corporativo, o ambiente do mercado de trabalho é muito diferente. Então, você sente falta. Eu sou uma pessoa que estudou a minha vida inteira, e aí, de repente, eu parei de estudar e eu senti muita falta daquilo, de estar no meio acadêmico. Aí eu falei, eu acho que eu quero fazer o mestrado. Só que eu, para mim não é uma opção largar meu emprego, eu preciso pagar as minhas contas. Então eu precisava de um mestrado que é porque o mestrado na nossa área, ele envolveria, tipo, trabalho em laboratório, né? E os seus resultados dependem dos seus experimentos. Eu não podia passar um dia, ficar fazendo experimento no laboratório e trabalhar 40 horas semanais, é impossível. Então, eu pesquisei modelos de mestrado profissional, programas vários, achei alguns programas, achei um programa de mestrado profissional na USP, só que esse da USP, ele tinha que ter o projeto pré-pronto. Aí eu falei, gente, como é que eu vou ter um projeto se eu tô há 3 anos fora do meio acadêmico? Não tem como. Aí eu, não, esse aqui já não vai. Seria um sonho fazer na USP, mas não vai. Aí eu achei esse mestrado na Fiocruz, aqui do Rio, tô aqui agora, lá em Manguinhos. O nome do programa é Mestrado Profissional, é enorme. Mestrado Profissional em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica. Então, estou indo mais um pouco mais voltado para a área de diagnóstico, né? Tipo, a minha tese eu quero fazer também voltada para diagnóstico, não para medicamentos, né? Porque eu não sou farmacêutica. E é isso, fiz o processo seletivo, achei na internet esse programa, fiz o processo seletivo e passei, menina. Estou aqui fazendo mestrado. E aí eu consigo conciliar, como ele é um mestrado profissional, todo mundo que está fazendo esse programa, eles também trabalham. Tem gente que trabalha na Merck, tudo farmacêutico. Eu sou a única da biotech, tipo, me sinto até meio que fora da casinha, às vezes, que eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? Esse povo sabe um monte de coisa que eu não faço a menor ideia, mas enfim. Eu tento não deixar a síndrome do impostor me pegar nesse sentido. É, mas aí dá para conciliar o meu trabalho com o mestrado, porque as aulas são todas quinta-feira. E é isso, é normal, você tem que escrever uma tese depois, enfim, depois eu te faço, eu falo um pouco sobre o mestrado. Vou deixar a Débora falar agora. É isso. Estou- Isso é agora, trabalhando 40 horas semanais e fazendo mestrado. É isso. Mas tá morando no Rio de Janeiro, É o que que é um grande importa. sonho. Versus que a Europa, o Rio de Janeiro, top um. É o que importa. Mas eu acho que é isso. Quando a gente também sai da graduação, a gente consegue enxergar ela de fora, né? E aí a gente consegue ganhar uma nova perspectiva sobre tudo que a gente viveu enfim, várias alternativas, assim, uma vez que você está inserida no mercado de trabalho, né? É, as coisas também começam a aparecer. E tem muita coisa que você só consegue. Tem caminhos que você só descobre andando. Você tem que Exato. começar a andar para construir ele. Porque eu sinto muitas vezes que a biblioteca é tipo um mato alto e a gente tá capinando. Que são mais estabelecidos, então, direito, medicina, engenharia, assim, você já tem certos caminhos prontos, sabe? Você já pode andar por eles. Mas na biotech, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda tem poucos cursos e eles são recentes, Hum, você não tem caminhos prontos, sabe? Muitas vezes. exato. Mas eu queria só tirar um tempinho rapidinho para falar da Brasa, que algumas pessoas perguntaram no chat, mas a Brasa é uma instituição de voluntários brasileiros que querem desenvolver uma conexão, uma rede de pessoas no exterior, e por isso elas oferecem mentorias. Então, literalmente, nas mentorias, eles pegam na sua mão e com encontros semanais, você tem um mentor dedicado exclusivamente para você. Eles te ajudam nesse processo de como fazer uma aplicação para um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma graduação fora. E é muito legal, eu tô participando agora também, tô com o meu mentor e das aulas, e eles vão desde o início, assim, tipo assim, como escolher a sua universidade, o que que é um processo de aplicação, quais documentos você tem que enviar para, olha, a carta de aceite, como que a gente vai comemorar, enfim, como que você vai escrever esse documento muito específico aqui, e então é muito legal e é completamente gratuito, as inscrições estão abertas, deixei aí no chat. Quem quiser, a gente vai ser um prazer. Eu sou uma embaixadora agora da Brasa também, vai ser um prazer receber vocês. Mas enfim, voltando aqui para o tema,
Nossa, quando você falou que você se sentia completamente perdida, eu também me senti muito assim, porque a gente acaba que não tem referências muitas, né? Infelizmente, muitas pessoas da nossa turma, inclusive, né, acabaram saindo, foram fazer outro curso, ou é, a gente nem ficou sabendo o que aconteceu com elas. Sumiram. Mas os que ficaram, eu vejo que as pessoas, no geral, elas estão satisfeitas, sabe? As pessoas que fizeram biotech, eu acho que poucas vezes eu escuto falar, nossa, eu me arrependo de ter feito biotech. Na verdade, não. As pessoas acharam o caminho delas, isso eu tô falando pra acalmar vocês, porque eu queria ter escutado isso quando eu tava na graduação. É, Mas, bom, no meu caso, eu consegui o estágio final. A gente estava também no meio da pandemia, essa crise toda, né? Mas eu consegui um estágio em um centro de pesquisa clínica. Então, você tem a pesquisa básica, né? E aí, quando ela passa a ser testada em seres humanos, ela passa a uma pesquisa clínica. E, e aí era um centro que recebia várias pesquisas em endocrinologia. E você tem todo um processo de análise para que essas pesquisas sejam aprovadas, né? Eficácia, segurança, enfim, tem várias etapas na pesquisa. E é uma coisa que demora muito, às vezes uma molécula pode ficar 10 anos em pesquisa clínica até chegar à comercialização, então é um processo super criterioso. E aí esse estágio me abriu as portas da pesquisa clínica, porque assim como a Bárbara, eu também não dei certo no laboratório. Eu ficava muito frustrada de não saber. Cara, era uma aguinha. Tipo, que eu tava mexendo o Eppendorf com água. Eu tinha que acreditar que ele tinha DNA. Eu não tenho essa imaginação, essa criatividade de ficar lá. Só Eu vai ficava. descobrir se tem, se não tem, na hora de fazer a eletroforese lá. Não, e quando não dava, que aí você tinha que repetir 10 vezes a mesma coisa que você não sabia o que estava acontecendo, você não enxergava, você tinha que. Ai, meu Deus, era um negócio que me frustrava muito. E eu. Nossa, parece que eu sou assim, aquelas negacionistas, né? Que não acreditam na ciência, mas eu sou super defensora, tá, gente? Do ensino público, eu acho incrível, mas eu não gostaria de trabalhar com isso. É, eu sei que tem alguns cargos na Embrapa, aqui né, em Brasília, que a gente é muito voltado para o setor público, né? Acaba que, pela falta de indústria, a gente conhece mais essa área. Mas eu sei que você tem uma Embrapa pesquisadora da Embrapa, e tem alguns setores também. Mas eu, e alguns amigos meus que foram para essa área de fazer concurso público, mas eu já sabia que eu não queria. E aí a pesquisa clínica me trouxe essa possibilidade de trabalhar com uma coisa que ainda era científica, né? Uma pesquisa, mas já era mais aplicada em seres humanos. É, E com o ser humano você conversa, né? Você sabe os problemas que ele está tendo e você consegue extrair ali uma coisa que você consegue tocar, assim, né? Pelo menos ser mais tátil. E foi quando eu comecei na Novocure. Então, a Novocure era uma. Ela começou como uma startup, mas ela cresceu, virou uma multinacional. E ela entrou aqui no Brasil para desenvolver uma pesquisa com um dispositivo elétrico que emitia. Era um dispositivo médico que emitia campos elétricos para o tratamento de câncer. E era muito interessante, porque ele emitia esses campos que impediam as células cancerígenas a partir da frequência. Ele conseguia realmente ir no alvo ali, do tipo celular, que no caso aqui no Brasil era para câncer de pâncreas, e impedir o alinhamento do centômetro. Não sei se vocês lembram, quando tem a divisão celular, ele pega e é aquela organela que vai dividir os cromossomos. Então, ele impedia essa organização e aí a célula morria e não se multiplicava. Então, era muito interessante. E aí, eu fiquei 2 anos aqui na Novocure, fui muito feliz. Mas eu tinha que viajar muito, que parece muito legal, mas viagem a trabalho é um negócio horrível. Gente, é muito complicado. É uma das coisas que mais estressam, assim, na vida. É, Mas eu fui, assim, foi o meu primeiro trabalho, eu fui muito feliz, assim, lá dentro. Sou muito grata, eu converso com as minhas gestoras até hoje. Eu fiz vários amigos. Mas acabou que a Novacure, acabou o contrato deles aqui no Brasil, eles encerraram as operações na América Latina, teve um grande layoff, foi uma coisa meio péssima. E, e assim, pra dizer que é isso, gente. Às vezes você tá super feliz também e realizado um trabalho legal e tem um layoff. Infelizmente, o mundo corporativo, ele tem essas coisas.
A Novo Nordisk agora, que é a maior empresa de diabetes do mundo, né, que inclusive lançou o Ozempic, ela demitiu 9 mil funcionários na semana passada. Foi um layoff bizarro aí. Eles cortaram várias áreas inteiras. É, e é uma coisa também que acontece, né? E se você quiser ir para esse mundo, infelizmente você vai ter que enfrentar. Eu tô dizendo isso porque aconteceu, sabe? Aconteceu comigo. No meu primeiro emprego, eu fui demitida, assim. E é um susto, mas consegui outros empregos depois e passou. E aí, eu fiquei focada em aplicar para mestrado também. Mesma coisa da Bárbara. Tipo, queria muito ir para fora. Para mim fazia muito sentido naquele momento, não passei. Mas aí consegui a vaga na Johnson Johnson, que era para trabalhar com dispositivos médicos cirúrgicos. Então, eu ia para cirurgias, eu assistia as várias cirurgias de dentro da sala cirúrgica para acompanhar os médicos nos dispositivos. Então, a Johnson Johnson ela tem três grandes empresas assim dentro dela, que é a Kenvue, que é a parte de higiene, que tem cotonete, óleo de bebê, essas coisas. Tem a Innovative, que é a farmacêutica, que é a Janssen, era a antiga Janssen, agora é a Innovative. E tem a MedTech, que é a parte de dispositivos médicos. É, E eu fiquei na parte de dispositivos cirúrgicos, né? Então, eu lidava desde linha de sutura até grampeadores, enfim, coisas. E eu tinha que acompanhar os médicos. E assim, apesar de ser um nome Johnson Johnson, foi um trabalho muito aterrorizador pra mim. Foi muito difícil trabalhar lá. E assim, eu tinha cirurgias, assim, às vezes 6 da manhã e às vezes 8 da noite no mesmo dia. Eu tava trabalhando, a Bárbara viveu esse período comigo. Ela sabe o que eu tava, assim, alucinando. E, e foi. Eu trabalhava na área de vendas. Eu não fazia as vendas, não fazia o pós, mas era muito difícil pra mim. Sou uma pessoa extrovertida, eu tinha que lidar com demandas de clientes, então, que não é muito o que eu gostaria de fazer. Então. Isso acontece também. Você vai para um trabalho que você é, acha que, nossa, é Johnson Johnson, tipo, é a maior empresa de saúde do mundo. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E não foi. E Sim. foi muito complicado, assim, várias situações que eu passei. Mas hoje em dia eu consegui, eu tava no LinkedIn também, via o anúncio dessa vaga. Nunca pensei que eu fosse ser chamada, eu simplesmente apliquei. Eu tinha vários pré-requisitos, inclusive tem isso também. Você não precisa cumprir todos os pré-requisitos de uma vaga, tá? Se você cumprir ali, tipo, 70% já tá ótimo, já aplica. Isso principalmente para as mulheres, porque a gente sofre mais com essa questão de síndrome de impostora, de achar que não é real, mas vai, aplica, tá? É, E eu trabalho hoje remoto, que é muito maravilhoso. Eu amo trabalhar remoto. Para uma empresa para um escritório de advocacia que foca em seguro nos Estados Unidos. Onde eu pensei que isso iria acontecer na minha vida, né? Nunca. Então, se eu virasse para Débora, assim, na graduação e contasse isso, eu acho que ela ia pensar que eu tava delirando. Então, assim, não deixem também, assim, vocês têm uma cabeça que ela ainda tá assim, e muita coisa vai acontecer e você vai ampliar o seu horizonte de possibilidades. Então não se deixe ficar ansiosa ou ansioso, ou ansiose, não sei, com tudo que vai acontecer ainda, porque as coisas você vai descobrindo aí no caminho. Mas eu queria falar também do que de fato me ajudou, né? O que que aconteceu na universidade que eu acho que foi essencial, e a Bárbara falou também dessa questão do inglês. Que Uhum. para mim é a principal habilidade. Eu não teria conseguido nenhum dos meus empregos se eu não tivesse inglês, amiga. Você quer falar sobre isso? Não, totalmente. Totalmente. É, o inglês, ele realmente, assim, ele abre muitas portas. E a gente está num país que, infelizmente, as pessoas, por questões várias, né? Mas as pessoas não falam inglês. Então, saber inglês é muito, muito, muito importante, de verdade, assim. Para esse trabalho na Cefeide, eu saí indicando todos os meus amigos, vocês não estão entendendo. Eu indiquei a Débora, eu indiquei tanta gente para a Cefeide, até consegui trazer umas pessoas da Biotech da UNB para trabalharem no mesmo cargo que eu, lá na Cefeide. Mas muitas pessoas muito boas, muito inteligentes, da própria biblioteca, da nossa turma, não entraram
porque tinha o inglês que ainda não estava lá, sabe? Então, é, eu sei que é difícil e não é para desanimar, sabe? Ninguém. Não é que se você também não tiver inglês, não vai conseguir nada. Mas realmente é um diferencial de verdade, assim, ter inglês. Quer complementar, amiga? É porque, assim, se eu fosse dar uma dica pra alguém, se você puder ter a oportunidade, eu sei que na universidade tem, pelo menos na Universidade de Brasília, tinha cursos muito baratos, um curso de línguas, né? Muito barato. Geralmente as universidades têm até para quem não é aluno, eles oferecem para o público externo. Se você puder pegar, e muitos com a pandemia mantiveram as aulas online. Tentar pegar, eu lembro que na UNB, quando eu fiz, era R$ 800 o semestre inteiro. Então, e você pagava, né? Isso dava, tipo, m- menos de R$ 200, cento e poucos reais por mês. O que, assim, eu sei que tem gente que não consegue, mas tinha assistência também. A Universidade de Brasília oferecia assistência, tinha alguns grupos e projetos para oferecer aulas de inglês gratuitas para pessoas que não poderiam pagar. Mas R$ 150 já torna acessível para muita gente, né? Por exemplo. E eu, se fosse dar uma dica assim, ao invés de pegar algum projeto de extensão, alguma coisa assim, se você tiver entre, nossa, entro para a empresa júnior, para fazer iniciação científica, faço alguma coisa, ou pego o inglês. Tipo, escolhe realmente em fortalecer essa habilidade, porque ela vai ser útil em qualquer área que você for. Qualquer. Sim, E, e eu acho que, assim, outra grande questão que a Bárbara trouxe é essa questão da indicação. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu não sei se você já viram no LinkedIn, mas ele mostra o número de aplicações que aquela vaga teve, né? Já. Esse número, ele é meio... Não é 100% real, porque é o número de pessoas que clicam em aplicar. Nem todo mundo vai concluir o processo. Tem muita gente também que manda o currículo para uma vaga que não tem aderência nenhuma. Então, aquele número assusta, porque muitas vezes em um dia já tem mais de 100 aplicantes. É uma coisa... O mercado também tá uma coisa muito louca. Mas, quando você tem alguém de dentro da empresa te referenciando, você passa na frente de muita gente. O seu currículo, ele literalmente é destacado dentro do sistema da empresa. Então, façam conexões assim, com pessoas, às vezes até da sua turma, assim mesmo, de dentro da biotech, e aproveitem o congresso, assim, para realmente conhecer gente. Essa palhaçada, né, do networking e tal, que a gente fica muito. Eu ficava muito assim, ai, que palhaçada, que coisa ridícula. Mas é verdade, gente. E, assim, é muito real o tanto que faz diferença você ter alguém te indicando, sabe? E sim. isso, essas pontes que você constrói dentro da universidade, na graduação, elas é o que vão, tipo, te catapultar, sabe? No mercado de trabalho depois. Mas assim, uma coisa que acho que inclusive você já fez também, amiga. Você já falou pra mim e tal, que você faz assim no LinkedIn. É, às vezes você não conhece ninguém, então o que que eu faço quando eu não conheço ninguém? Vai na vaga do LinkedIn e a vaga vai ter um gestor da vaga. Vai ser tanto a pessoa pode ser tanto a pessoa do RH que postou aquela vaga ali, mandem mensagem para as pessoas do RH, chamem a atenção, sabe? Manda um oizinho lá no LinkedIn, olá, eu vi o perfil da empresa, sabe? Pode dar uma olhada, eu mandei meu currículo, trabalho com isso e aquilo. E às vezes tem como também achar, se você está o que é o suficiente, você consegue achar gestores mesmo, né? Pessoal da gestão dentro dessa empresa. Mandem mensagem, sabe? Se mostrem interessados. A gente tem uma amiga, eu e a Débora, que está até fazendo mestrado em Campinas. Marina, se você estiver aqui, um beijo. Ela fez o processo seletivo de uma vaga numa empresa chamada Saitiva, que é do grupo Danaher, que é o mesmo grupo de empresas da qual a Cefeid faz parte. Então tem várias coisas dessas, assim, né? Coisa de multinacional. Uma empresa faz parte de um grupo enorme de várias empresas, enfim. Nossa amiga Marina fez o processo seletivo da vaga da Saitiva, uma vaga de especialista de aplicações, que basicamente ela é uma pessoa que é inclusive um cargo, né, possível assim para os biotecnologistas na indústria. Ela é uma pessoa que faz treinamentos
eu não sei o que que essa Itiva vende, mas, por exemplo, esse cargo na Cefaz, por exemplo, ela é a pessoa que vai fazer instalação de novos equipamentos e dar treinamento para o pessoal do laboratório. Então, vai falar de boas práticas de laboratório, biossegurança, vai falar de todo o procedimento do teste, como fazer, enfim, tudo. Dá treinamento e também faz um pouco dessa parte de assessoria científica com o pessoal de vendas, né? E a Marina foi falar com a gestora da vaga, e a gestora da vaga ficou, até elogiou ela, sabe? Elogiou e ela fez parte foi bem longe no processo seletivo, no final, não lembro o que aconteceu, é, mas ela foi longe no processo seletivo, foi chamada para algumas entrevistas e foi elogiada pelo gestor da vaga, sabe? Então, tudo que vocês puderem fazer nesse sentido de criar networking, façam. Se vocês não conhecem ninguém diretamente de lá de dentro para indicar, é uma opção fazer assim também pelo LinkedIn. O LinkedIn é, enfim, uma ferramenta muito, muito, muito valiosa nesse sentido. Eu queria que fosse Sim. menos, porque eu não gosto muito do LinkedIn, mas infelizmente é necessário. Cara, o segredo do LinkedIn, gente, é você excluir todos os coaches. Excluir, denuncia. Tipo, quando começar a aparecer coach, gente vendendo curso, e denuncia pra nunca mais aparecer na sua timeline. E para ficar só as vagas, ou pessoas que você tem interesse nas coisas que elas postam, né? Então tem, por exemplo, muita gente que posta congresso, que você tem interesse é, no, no tipo de coisa que ela posta. É, mas essa questão das vagas. Ah, não, só concluir o raciocínio. Você exclui as pessoas e você passa a seguir em pessoas que criticam o LinkedIn. Tá? Porque tem pessoas que estão lá no LinkedIn que criticam o LinkedIn. E aí isso vai tornar aquela rede social mais habitável para vocês. Então, por exemplo, tem um cara que é o Bruno Lacerda, eu amo ele. Ele só faz post criticando o LinkedIn. E é tudo para mim. E aí, as vagas, né? Que a Bárbara mencionou que às vezes tem o gestor. Às vezes tem, aparece quem é o gestor e quem é o RH. Então, por exemplo, geralmente isso acontece muito na multinacional. Tem a- aquele gestor da vaga. O que que é isso? É o gerente. É o gerente que daquela regional, o gerente daquela área. Ele precisa contratar alguém abaixo dele, né? Um analista, um especialista, para ou a empresa está expandindo ou alguém saiu. Eles precisam de falar com preencher aquela vaga. Então ele vai falar com o pessoal do RH. Aí o pessoal do RH vai fazer, né, toda a documentação para postar essa vaga no LinkedIn. Só que o pessoal do RH, eles recebem, gente, às vezes, 1.000 mensagens por dia. Não tô zoando. Dependendo do número de pessoas que eles têm no LinkedIn, da visibilidade que eles têm, eles chegam a receber 1.000 mensagens por dia. Então, mandar mensagem para alguém do RH não é muito difícil, assim, você receber uma resposta, porque tem outras 999 pessoas que também mandaram. Então, o que que é legal? Você seguir a pessoa do RH para ver o que que ela tá postando de vaga. E tentar achar quem é o gestor daquela vaga, porque esse sim, no máximo, ele vai receber umas 10, o que já é bastante mais. Você tem mais destaque, assim, na sua apresentação. E aí, o que que eu gosto de fazer, né? Primeiro, para pesquisar a pessoa. Então, coloca o nome da empresa, tipo, Cefage, Johnson Johnson. E aí, Manager, Brasília. Ou Manager São Paulo, se você sabe que não tem operação em Brasília. E tenta, às vezes, pegar o nome da área, né? Então, a Bárbara, Tech Support Manager. E aí você deve achar aquela pessoa que é responsável pela vaga. É, Às vezes o RH também ele não tem o nome de recrutador. Não vai aparecer como recruiter. E tem isso, tá? Tudo é em inglês. Infelizmente, muito corporativo ele faz isso. Tudo é em inglês, mas nem sempre vai aparecer especificamente o RH como recrutador. Geralmente é talent acquisition, talent alguma coisa, que são as pessoas que vão atrás, né, de novos colaboradores. Então, fazer isso. E aí, quando você for mandar a mensagem, porque o LinkedIn ele deixa você mandar uma mensagem curta, acho que é até 200 caracteres. Você vai no chat GPT, vai pegar a descrição da vaga, vai pegar o seu currículo, vai fazer o upload desses dois. E vai falar assim: chat GPT, escreva uma mensagem para o LinkedIn, gestor da vaga, até 200 caracteres. Ponto. E é isso que você vai fazer e você vai mandar essa mensagem. Então, também adequar o seu currículo à vaga, isso é muito importante. É, Não usem Canva. Não usem modelos do Canva. Pelo amor de Deus, isso é muito importante, assim, isso é muito sério.
Infelizmente, o modelo que mais funciona é aquele modelo no Word, textão, assim, das suas experiências, contando um pouco sobre você, enfim. Porque o modelo do Canva, hoje em dia, nenhum currículo, ele passa direto para o RH, para uma pessoa. Ele vai ser lido antes por um IA, ele vai ser lido antes por um robô, geralmente chama ATS, isso. O Canva, ele fica completamente desconfigurado. Então, às vezes, você tem total aderência à vaga, você tem um monte de experiência legal, o robô vai ler aquilo tudo errado e não vai te passar pro RH, simplesmente. E é muito cruel e é muito ruim isso, mas é real. Então, assim, se vocês querem passar para as próximas etapas, invistam em ter um currículo. Tem vários na internet, eu sei que tem algumas pessoas que vendem até. ATS, como é que chama? Proof, ATS Proof. Tipo, não precisa comprar, tem vários modelos na internet de graça que você consegue achar. Inclusive até mentoria, assim, de LinkedIn, mentoria de como montar. Tem vários vídeos no YouTube, várias gente. Eu acho que hoje o que eu aprendi, uma mentoria, ela só é realmente válida, assim, ela realmente vai te fazer diferença para questões específicas dentro da sua carreira. E tem que ser com uma pessoa que está numa posição que você quer estar, exatamente num cargo que você quer estar, ou que já passou por esse cargo. Se for uma coisa meio genérica, assim, tipo, uma pessoa que vive disso, sabe? Que dá mentoria para um monte de coisa. Não funciona, gente. Não vai, não paga, não vale a pena, sabe? Uma coisa mais genérica. Tem que ser uma coisa bem pontual. É, e, bom, acho que. Você quer falar alguma coisa mais de LinkedIn, Bárbara? Eu acho que é isso, assim. Acho que você tem muito mais propriedade, amiga. Eu tô na Cefei já tem um Você foi tempão. chamada. Eu nunca fui chamada por um recrutador, mas eu sempre tive que correr, ser cadelinha de recrutador. Eu tive que desenvolver esse negócio de pesquisar e ir atrás. Você foi simplesmente chamada, assim, um chamado de Deus. abençoada, foi. Então, você, eu acho Foi. que tem mais propriedade assim, do que eu. Não, assim, eu vou. Gente, eu vou botar meu LinkedIn aqui no final para vocês. O meu LinkedIn tá meio abandonado, gente. Eu tenho que dar uma atualizada nele, eu não vou mentir. Mas na época que eu tava doida atrás de emprego, basicamente o que eu fiz, só para falar para vocês, foi só descrever meio que o que a Débora colocou. Tudo eu coloco em inglês e em português. Tudo, tudo, tudo. Às vezes até em inglês primeiro, porque, enfim. Hoje em dia tem várias empresas que estão fora e eles às vezes montam algum tipo de operação no Brasil, então, porque assim, a gente é mão de obra muito mais barata, né? Então, eles procuram gente nos países emergentes, na América Latina, na África, Ásia. Então, coloquem as coisas no LinkedIn, em inglês. Isso que a Débora falou de adaptar o seu currículo para a vaga é muito importante, muito importante. E vocês podem usar o ChatGPT para isso. Não precisa ficar fazendo 1 milhão de currículos, ainda bem, né? Que quando a gente se formou não tinha isso, né, amiga? Mas agora tem a IA. E você pode pedir para a IA só. Às vezes você pega umas palavras-chave ali das competências da vaga e você pede para o chat GPT meio que pegar o seu modelo, o seu currículo e adaptar para o que está escrito na vaga, para ela ficar, né? De repente as palavras-chave da vaga aparecerem no seu currículo também. Façam isso, é bem importante. Infelizmente, arrumar emprego dá trabalho, gente. Eu fico indignada com isso. Como é que pode uma coisa que a gente tem que ter para sobreviver no mundo ser uma coisa tão assim trabalhosa e às vezes até cruel nesse sentido, porque você depende de várias coisas que não estão no seu controle, mas a gente está aqui para fazer as coisas que estão no nosso controle. Então, se está no controle de vocês, façam, sabe? Porque o resto não vai estar. Então, faz esse esforço, é chato, é um pouco cansativo, mas vale a pena no final, de verdade. Então, acho que é sobre isso. Quando a gente lida com várias variáveis que estão completamente fora do nosso controle, a gente tem que fazer o máximo possível para fazer o que está no nosso controle. Então, é isso. Realmente foco no LinkedIn e segura na mão do chat GPT, que pelo menos para isso ele ajuda bastante. E outra coisa que tá no nosso controle, mas também não tá, é crescimento dentro das empresas, né? Então, como ganhar promoções, enfim. Gente, só uma coisa que eu aprendi.
você tem que entender como que o jogo da sua empresa funciona. Infelizmente, no mundo corporativo, você tem que jogar o jogo. Não tem jeito. Se ele te blinda um pouco disso, fica mais fácil, porque você não tá ali no escritório convivendo com as pessoas. Mas a Bárbara pode falar mais sobre isso também. Mas não tem jeito, assim, se você quer crescer, você vai ter que jogar o jogo, você vai ter que entender qual é o jogo da sua empresa, porque tem várias estruturas. Então, tem empresa que, por exemplo, foca muito em resultado. E é uma coisa muito dura, assim, você tem que bater a meta, é promovido quem bate a meta, o que é legal, porque é transparente, quem tá subindo é quem tá entregando resultado, mas é muito cruel de quem não bateu o resultado é demitido. É isso. Tem empresa que é mais relacional. Tem empresa que, por exemplo, não importa tanto o resultado do seu projeto, mas importa como você apresenta, para quem que você apresenta, como que você fala, com quem que você está conversando. É, isso, você entender como que a sua empresa funciona. E nem sempre é um só, é um dispositivo só. Às vezes ela é relacional e também um pouco metrificada, assim, né, de metas. Mas isso é muito importante para você crescer, que é uma coisa. Cara, a gente, pelo menos eu, né, os meus pais, eles trouxeram esse modelo de. Ainda você entrava como estagiário e você virava diretor, presidente, tipo, ficava 30 anos na empresa. 40, sei lá. E a nossa geração, ela não vê isso como uma realidade, né? Com tanto de layoff que tem, e também com tanto de oportunidade que tem, é, às vezes não faz sentido você ficar muitos anos numa empresa esperando um reconhecimento, esperando um crescimento, assim. Tem empresa que você tem promoção a cada 6 meses, a cada um ano, e tem empresa que demora de 2 a 3 anos para promover alguém. E isso também faz o que a galera chama de job hopping, que é você ficar trocando de empresa. Então, a cada um ano, você dá uma empresa e você pega um cargo mais alto em outra, e pega um cargo mais alto em outra, fazendo esse zigue-zague, né, de crescimento corporativo. Enquanto que tem gente que faz um crescimento, né, uma movimentação horizontal. Então, troca de área, não vai aumentar muito o salário, mas às vezes vai trabalhar com uma coisa que gosta mais. Isso também é uma promoção, né? Uma promoção de qualidade de vida, de ter mais aptidão e vontade de trabalhar com aquilo. Então, assim, são várias variáveis que é interessante. Eu queria ter entendido melhor isso antes de ter começado a entrar, né, nesse mundo, porque eu teria dado a cara menos. Mas eu acho que também você só aprende quebrando a cara, porque eu até hoje não consigo explicar. Amiga, você sabe explicar o que que é o jogo corporativo, assim? Para alguém que não vive ele. Eu não sei direito explicar o que que é, mas ele é real. É porque E, não tem como. Não, isso é muito real mesmo. e Perdão, pode terminar, amiga. não, mas é isso, eu ia falar que é uma coisa muito complexa, porque você não consegue definir o que é, mas você sente o tempo inteiro. Então, pensem nisso, assim, Uhum. tentem entender mais disso. E tem algumas pessoas, eu posso até depois procurar direito o Instagram, tem algumas pessoas que eu sigo que falam só sobre isso, muito voltado também para mulheres, porque a gente ainda perde muito nesse jogo corporativo. É só olhar, né? O número de mulheres em lideranças ainda é muito baixo comparado com homens. E pessoas neurodivergentes também. Cara, o caos ser neurodivergente no mundo corporativo é meio complicado, mas é isso. Você também vai aprendendo assim a como fazer ser possível dentro do seu contexto, sabe? Eu Você acho que tem somando a isso, tipo, realmente não tem como a gente saber qual que é o jogo corporativo, porque as decisões são tomadas num nível muito acima, assim. Quando, por exemplo, de layoff, são decisões que não é o seu gerente que decide, não é nem o gerente do seu gerente, não é nem o presidente da empresa. Tipo, são decisões, principalmente nessas empresas que são de multinacionais, é tipo, se o acionista não está feliz, porque, sei lá, tá perdendo lucro, então, tipo, ai, manda demitir. Tipo, tem que, se você não, essas empresas muito grandes, elas não podem perder
ações, elas não podem, né, perder valor de mercado. Então a resposta é muito brutal e não há o que fazer. Então realmente é difícil jogar esse jogo. Para mim, no meu caso, eu fiz uma movimentação dessas que a Débora falou, que é horizontal. Então, o que aconteceu? Na Cefeid, eu comecei como analista de suporte técnico para o mercado Estados Unidos. Então, lá a operação é muito maior, eles têm toda uma equipe só para atender Estados Unidos. E aí outras equipes menores para atender continentes inteiros. Então, o pessoal da Europa tem um time todo de Europa. A América Latina também tem um time Latam, que eles falam, né? Enfim. Mas tem um time só para Estados Unidos, que é onde tem mais operação. Então, eu atendia, fazia o suporte técnico desses clientes, e lá o suporte técnico é dividido em níveis. Então, tem o nível mais básico, que foi para o qual eu entrei, é um nível de suporte um pouco mais básico, sem muitas análises muito complexas e tudo mais. E a gente escalonava os casos que a gente não conseguia resolver para o nível acima. E aí acabava que o meu trabalho era muito mais de máquina, assim, igual a Débora falou, era muito mais sobre quantidade de coisas que eu tinha que resolver. Então parecia um tratorzinho, assim, resolvendo coisa, resolvendo problema simples. Mas aí acabou que eu senti muito falta de meio que aplicar os meus conhecimentos da biotech nesse trabalho. Então, as análises mais complexas, ou eu não conseguia fazer porque não dava tempo, porque tinham várias outras demandas esperando, ou realmente, tipo, eu era obrigada a escalar para o time acima. E, enfim, fui me desenvolvendo no trabalho para fazer essas análises mais complexas, principalmente voltado mais para os testes mesmo, para a parte mais biológica. Porque, como é uma máquina diagnóstica, os problemas que a gente recebe é de todo tipo. Problema de software, até problema realmente o teste está dando resultado discrepante. Eu testei um paciente positivo, agora está dando negativo. O que está acontecendo? Que resultado que eu libero? Então, acabava que esses casos que eu queria lidar mais com eles, eu não conseguia lidar, porque eu era obrigada a escalonar para um time acima de mim, e também porque eu tinha que lidar com as outras demandas que não paravam de chegar. Então, fui trabalhando para me especializar nesses casos cada vez mais. E o plano era, inicialmente, né, ser dessa galera que estava um nível acima, né, da gente ali no mercado de US. E aí, como a Débora falou, tipo, o jogo não é esse exatamente. Não é porque você tá super se dedicando para a vaga, você já tá lá, você já entende, já tem as competências que você vai chegar lá. Você depende, de novo. Você depende de abrir a vaga no cargo que você quer. Você depende de você tá indo para o candidato daquela vaga específica. Às vezes, tipo, você é muito bom, mas eles querem uma pessoa que tem um conhecimento X, e essas coisas não são faladas pra gente. Né? Se fosse falado, seria muito mais fácil, né? Tipo, se você quer que eu desenvolva competência X, beleza, me fala, que eu faço tudo. Mas isso não é falado pra gente. Então a gente não sabe como que as decisões são tomadas, enfim. E aí tentei abrir algumas vagas para esse pessoal, para esse time que está acima, né, no nível de suporte acima. Não consegui, mas surgiu uma vaga para o time de Latam, que atende a América Latina, que é um time que é bem menor, né, do que o time dos Estados Unidos, atende Brasil e América Latina inteira, só que eles são especialistas já, eles fazem, não tem para quem, eles não escalonam o caso. Então, qualquer que seja o caso do cliente que entre em contato comigo, eu preciso resolver o problema dele, seja lá qual for. Tanto de envolvendo a parte de software, quanto essa parte que é mais o que eu gosto, que tem a ver mais com biotech, que é essa parte dos testes mesmo, né? Dos reagentes, da reação de PCR que está ali acontecendo, os problemas relacionados a isso. Então surgiu essa vaga, eu apliquei dentro da Cefeid mesmo, fui passando pelas etapas e passei. Então era uma coisa que eu não estava planejando ainda, eu queria ser especialista, só que nesse time, nessa vaga, eu consigo, igual a Débora falou, assim, eu estou muito mais feliz com o trabalho que eu faço hoje. Nessa movimentação horizontal, eu consigo focar nessa parte mais biológica, que é o que eu gosto de fazer. Eu consigo analisar os casos com mais propriedade, com mais calma, com mais detalhes mesmo.
e eu consigo lidar diretamente, eu tenho contato direto com outros departamentos dentro da empresa, por exemplo, o departamento médico, o Scientific Affairs, que eles chamam. Eu tenho contato com o pessoal de, enfim, pessoal de aplicações. Ficou muito mais próximo o meu contato com esses especialistas, né? Que é onde também eu quero chegar. Então, meio que fez sentido para mim. Então, acho que também o meu ponto com isso tudo, e para complementar o que a Débora falou, é realmente estar meio que apto para mudança de planos mesmo, sabe? Às vezes você quer muito uma coisa, vem uma outra no caminho, uma outra oportunidade no caminho. E aí saber aproveitar essas oportunidades é muito importante também. Eu acho que Não, eu amiga, travei. voltou. Rapidinho, foi só um glitch e voltou. Ih, ela tá sem ouvir. Oi, Amiga, eu tá travei, ouvindo? eu voltei? Você voltou, tá tudo certo. Oi? Oi? Ih, ela travou. Bom, vou esperar que a Bárbara voltar. Mas por que que eu trouxe isso, né? Eu sei que a maioria de vocês está buscando o primeiro emprego, eu já tô falando de crescimento dentro da empresa, mas é que essa questão do crescimento, ela também é uma aplicação. Você nunca deixa de aplicar dentro da indústria. Você nunca deixa de buscar melhorar o seu currículo, de fazer treinamentos de oratória, né, de apresentação, assim. Então, é, às vezes, e é muito bom, você tem que comemorar e dar uma relaxada mesmo. Você conseguiu o primeiro emprego, né? Graças a Deus, um alívio. É, mas nunca deixa, assim, de. Seu currículo ele tem sempre que estar pronto. Ele tem sempre que estar atualizado, ele tem sempre que refletir o que está acontecendo nesse momento da sua vida. E só puxar de orelha para a Bárbara, vou aproveitar que ela não tá aqui. Mentira, que o LinkedIn dela tá desatualizado, o meu também tá. Eu sempre vou atualizar. E o LinkedIn atualizado, ele te mostra para mais pessoas. Mais pessoas, quando te procuram, acham o seu LinkedIn mais fácil. Então, até para isso é importante, sabe? É, Então, para vocês também que estão entrando agora, terem essa noção que eu demorei um pouco para pegar, e enfim, isso é normal também. A gente tem muita coisa que a gente só vai pegando enquanto a gente está ali. É, mas tenham essa. Ampliem, sabe, a cabeça de vocês. A Bárbara voltou. E, e é isso, assim. Amiga, você quer complementar? Enfim, só finalizei assim, meio tópico, mas se quiser terminar o que você estava Eu falando. meio que perdi o que eu tava falando totalmente. Eu espero que vocês tenham ouvido todos. A gente escutou até o final, deu uma travada, mas depois Ai, fechou o perfeito, pensamento. perfeito. Mas é sobre isso, gente. Estejam aptos também para as oportunidades que às vezes vocês não estavam planejando, mas surgem no meio do caminho, sabe? Sim. E eu acho que agora a gente pode ir para a última pergunta, né? Até para a gente abrir para o chat, mas dicas que a gente tem para dar, do que a gente aprendeu e do que deu certo, do que não deu errado. Eu acho que do que deu errado, né? Mas enfim, acho que a minha principal dica é essa questão do inglês. Tentem realmente aprimorar isso ao máximo. Se você já tem um inglês muito bom, faça espanhol. Porque várias empresas, igual a Bárbara estava explicando, né, tem essas estruturas. E o Brasil, ele geralmente é linkado com a América Latina inteira. Não tem um diretor do Brasil, tem um diretor da América Latina. E para você Uhum. se comunicar com o restante da América Latina, você precisa falar espanhol. Então, ele, depois que você passa do inglês, ele é o que te mais vai abrir portas, assim, para várias vagas, assim. É, essa questão de quando eu tava na graduação, isso é um pouco difícil de fazer, mas eu acho que eu ficava com muita vergonha, né, de procurar as pessoas no LinkedIn e ficava com vergonha, né, de entrar em contato, assim. Mas pensa que se fosse o contrário, se fosse uma outra pessoa entrando em contato com você, querendo saber mais sobre a vaga ou querendo saber mais sobre o que você faz, você acharia péssimo? Não. Não, Se você acharia péssimo, você é um babaca. Assim, desculpa de jogar essa sua cara, você é um babaca. E você não deveria ter uma opinião relevante, assim. Mas
as pessoas são muito mais receptivas do que a gente pensa que elas vão ser. Então, cara, nem a cara a tapa mesmo, saiam mandando um monte de mensagem. Pode ser até mensagem, tipo, um monte igual, assim, só muda o nome da pessoa do chat GPT, pra depois você iniciar uma conversa mais profunda com a pessoa, claro, né? Mas perguntando sobre a vida dela, sobre o que. Ah, às vezes ela fez um mestrado em tal lugar e você acha legal, como é que foi? Como é que foi a relação dela com o professor? Ou, nossa, vi que você é MSL, que é um Medical Science Liaison, vou até escrever aqui, que é um cargo que é muito cobiçado para quem é quem tem doutorado, mestrado, assim, quem tem um nível de pós-graduação mais alto científico, entrar na indústria, porque você literalmente vai discutir as novidades, científicas com os clientes. Então, por exemplo, a empresa lançou um novo equipamento. É você quem vai apresentar esse novo equipamento para os médicos na área da saúde, né? Sei lá, para os veterinários na área da veterinária. E você vai conversar com eles, trazendo todo esse aparato científico. Então, para quem tem mestrado, doutorado, é uma entrada assim na indústria muito interessante, porque você ainda mantém esse pé científico, mas agora com esse lado corporativo também. Então, é, pesquisar sobre isso, sobre esses possíveis cargos e entrar no LinkedIn mesmo, vasculhar, sabe? E às vezes a gente não tem noção do que a gente quer fazer. Tem um cargo, tem um nome para isso. Eu demorei muito tempo. O meu sonho é trabalhar com a área de acesso, chama Acesso em Saúde, que promover medidas econômicas e sociais para que uma nova tecnologia, um medicamento, uma terapia seja incorporada na sociedade, no setor público ou no privado, né? Então, por exemplo, uma coisa muito cara, né, que a gente está vendo CAR-T agora. Como é que vai funcionar esse reembolso? Como é que as pessoas vão pagar por isso? O Estado vai bancar? Vai ser a indústria que vai pagar metade do. Tem vários meios de você negociar isso, e é uma área que eu acho incrível, eu acho maravilhoso, chama Acesso à Saúde, eu descobri recentemente que tem esse nome, eu não sabia. E eu ficava vendo as pessoas com vários cargos, assim, mas eu não sabia que chamava acesso. E agora eu tenho encontrado várias pessoas no LinkedIn com mais facilidade, tenho conversado com elas para entender como é que foi a trajetória delas. Então, não tenho medo de fazer isso, sabe? É, eu acho que é isso, amiga. Você tem alguma dica assim específica? Acho que a gente já falou um monte aqui, né, ao longo da conversa. É, você tinha falado alguma coisa sobre você sentir que a biotech é tipo um mato que a gente está capinando e meio que descobrindo. E assim, a gente acha que as outras áreas, os outros cursos, eles não têm dificuldades, que está todo mundo pleno no mercado de trabalho. Só que, gente, o que tem de profissões e de que estão saturadas mesmo. Tipo, farmacêuticos, tem um monte de farmacêutico trabalhando nas mesmas coisas. O pessoal do meu mestrado trabalha nas mesmas áreas. Então, assim, as outras áreas também têm suas dificuldades. Então, o mercado que também está muito já bem estabelecido também tem o desafio de estar saturado. Então, não somos só nós que estamos assim né, procurando emprego desesperadamente. São dificuldades diferentes, né? A gente realmente tem a dificuldade de que a gente tem que meio que capinar isso sozinho, descobrir os nossos caminhos sozinhos. Mas também é uma dificuldade você estar no mercado saturado, em que, tipo, já não tem mais como absorver esse tanto de profissional e aí você faz mais o quê, né? Então, tá todo mundo. Tá ruim para todo mundo igual, gente. Mas assim, a gente faz o que a gente consegue fazer. Eu até, a Débora colocou esse cargo de Medical Science Liaison, eu coloquei do Field Application Specialist também, que inclusive na Cefeid a gente tem um Field Application Specialist que é formado em biotech, que é o Lucas França. Se quiserem adicionar ele no LinkedIn, pode adicionar, qualquer coisa eu falo que eu que mandei. Lucas França, Cefeid, pode procurar, ele é formado em biotech. E ele dá treinamento, o que eu mencionei anteriormente, ele dá treinamento, ele instala novos equipamentos, viaja muito, assim, pela América Latina toda. E ele também faz a parte de ajuda para o time de comercial. Então, às vezes, você vai vender o teste da Cefeid, você vai vender para um médico, né? E aí você precisa estar com uma pessoa técnica ali que saiba explicar tudo sobre aquele teste, por que ele é melhor do que os outros, explicar sobre, enfim, as doenças
sabem muito. Então, também para o pessoal que é do mestrado, né? Não só para quem é do mestrado, às vezes só da graduação você também pode ir. Acho que o Lucas não tem mestrado. Mas também é um cargo legal. Tem o lance também de que os cargos, eles têm nomes diferentes dependendo da empresa, né? Então pode ser que não necessariamente vocês podem achar Field Application Specialist como um nome, outro nome também. Então fiquem atentos a isso. Mas deixei o Field Application Specialist para vocês pesquisarem, que é uma área legal também. Tudo. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Falamos Se muito. alguém tiver quiser falar, por favor, bota a cara aí pra jogo, levantar a mãozinha que tem um, não sei se vocês sabem, não sei se eu tô sendo meio tiazona de explicar isso, mas tem um reagir, que você pode levantar a mão, e aí a gente abre pra você falar, fazer sua pergunta. Mas, a Duda, você quer ler as perguntas ou quer que eu Posso leia? ler, sim. Tem alguns comentários e perguntas aqui no chat. Beleza. Consegue me escutar? Deu uma travadinha aqui pra mim. Sim, Sim, sim. sim. Perfeito. Vocês precisaram comprovar o nível de inglês, né, com algum daqueles testes oficiais ou um teste de suficiência de uma universidade? Já é suficiente. Gente, o corporativo não liga pro TOEFL, tá? Sim, Cancela o não, TOEFL. Ninguém tá nem aí. eu não tive que comprovar nem minha graduação, gente. Ninguém me pediu nada, nada, nem meu diploma, nada. Eu não sei se eles têm algum meio de checar se a gente é formado em alguma coisa, mas ninguém nunca me pediu. Já te pediram, Débora, seu diploma? Não Não, pede, gente, gente, é não tipo, pede. eles acreditam, tá? Eu acho que se você mentir, você vai ter um grande problema. Então não façam isso. Mas eles não checam nada. Nenhum. É porque a gente tá muito acostumado, né? Na academia, a galera pede um monte de certificado e checa tudo. E gente corporativa, ninguém tá nem aí. O que Gente, eles o fazem mundo é testar. corporativo é sobre você meio que. Se você. Assim, não tô falando pra vocês mentirem aqui no coisa, né? Mas se você banca que você sabe, é isso, entendeu? Ninguém vai te pedir comprovação. Se você mete a bronca, se você fala com propriedade, as pessoas vão acreditar em você. Eu acho que essa é outra dica, inclusive. Que não tá Verdade. na seção de dicas, mas fica de dica. Melhor é sua autoestima. Né? Você vai precisar no mundo corporativo, tudo que você Mesmo, precisa. aí, se você não tiver com autoestima, faz igual a Rihanna falou pra gente. Quando ela não tá com autoestima, ela finge. Então vocês finjam. Finjam que se não tá se sentindo confiante, finge que tá confiante. E é isso. É sobre. Mas assim, uma coisa assim, que você tem que pensar geralmente as entrevistas são em inglês. As entrevistas logo de cara, a primeira entrevista com o RH, ela é em inglês. Então eles usam disso também para testar o seu inglês. Mas assim, você não precisa. Cara, o TOEFL, ele vai medir a sua capacidade muito mais acadêmica, né? Assim, de saber ler texto sob pressão, escrever. Não é isso. Você precisa se fazer entender. Você nem precisa ter um inglês assim, uau, de um lorde perfeito. Não, você precisa se fazer entender, e saber interpretar, textos, né, em inglês. Assim, porque, por exemplo, dependendo da área que você tiver, os manuais do equipamento vão ser todos em inglês. Então você tem que saber fazer isso sozinho, né? Sem ajuda de IA. Mas tem vários cargos que com inglês intermediário, assim, por exemplo, você já consegue. Tranquilo. Tem outra Ótimo. pergunta? Tem várias. Calma. É, A Roana, acho que é assim que se pronuncia, compartilhou um pouquinho da história dela, falando da dificuldade que ela tá tendo. Ela se formou em biotech, fez mestrado, tá começando do zero, basicamente, tá desempregada e ela tá no Rio de Janeiro, né? E ela fala que sente dificuldades de oportunidades aí no estado. A Bárbara tá no Rio, né? Então não sei. Eu tô no Rio. Olha, e eu entendo, assim, você deve estar numa posição de meio que é desesperador. A gente está assim, trabalho e procurando. É difícil, assim, acho que a Débora pode falar um pouco mais sobre isso, né? Ela passou um tempo procurando emprego. Mas não desiste, não, uma hora vai dar certo, assim. Não quero bancar de coach, mas vai dar certo. E eu posso passar o contato das meninas do meu mestrado que trabalham na Merck e que trabalham nas outras empresas. Me adiciona no LinkedIn, fala comigo, que eu te passo o contato delas. Já passei o LinkedIn de vocês aqui pra eles. Foi a primeira coisa que eles obrigada. pediram. Obrigada, Duda. Cara, pois é. Eu fiquei, depois que eu saí da Novacure, né? Eu fiquei muitos meses procurando emprego, na verdade, porque eu também tava dividida entre
fazer as aplicações do mestrado e eu avancei bastante, assim. Eu cheguei na verdade, eu cheguei a ser aprovada em alguns mestrados. Eu não fui porque eu não consegui bolsa. Eu fui aprovada na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e é uma das melhores universidades do mundo, mas ela custa R$ 900.000. Apenas, tranquilo. Venda o Tranquilo, seu gente. apartamento. Venda o Tranquilo. apartamento da sua mãe. Amiga, nem isso. R$ 900.000. Então, assim, eu não consegui bolsa e aí eu não fui. E aí foi também um período muito difícil na minha vida, né? De ter que recomeçar, de ter que encarar isso. Foi um luto. E ao mesmo tempo, procurando emprego e o mercado, ele tá uma porcaria, tá péssimo mesmo. É, E agora com essa questão da IA, então, que você não consegue, às vezes, nem conversar com uma pessoa, botam você para conversar com um robô. Eu já fiz entrevista em que não era o RH, uma pessoa que estava me entrevistando, era um robô. Literalmente, uma inteligência artificial que gravava as minhas respostas e aí depois passava um script para uma pessoa. Mas isso você é muito desanimador e te desumaniza também, né? Isso te coloca num lugar de objeto, assim, isso é péssimo. E eu lembro que, assim, até hoje, o que eu acho pior é você não receber um feedback real. Você não saber o porquê você passou. Você receber, quando você recebe uma resposta genérica. E aí você não conseguir melhorar a partir daquilo, né? Porque, sabe, você não tem uma resposta que te ajuda de alguma forma. Mas saiba que, assim, se te conforta, todo mundo passou por isso, assim, todo mundo está passando por isso. Acho que não tem nenhum setor que não esteja acontecendo isso. É, e ver se, bom, depois que você começa a entender, né, como é que funcionam as aplicações, vê em detalhes, assim, às vezes é uma questão do seu currículo, por exemplo, essa questão, se você tiver um currículo que tiver Canva, que foi em Canva, ele nem está sendo lido pelas pessoas mesmo, assim, de verdade. Tenta pegar um currículo, igual eu falei, no Word, estruturado, ATS Proof, vou escrever isso aqui, para você conseguir, porque às vezes são esses detalhes, assim, que estão acontecendo com você, a gente nem imagina, é, e fazer um curso de como montar o seu LinkedIn, tem vídeos no YouTube de como fazer isso, sabe? Realmente pode te ajudar. Eu não sei se você já fez, como é que tá, como é que é o seu caso específico, mas é, focar nisso, eu não vejo outra solução, assim, e fazer networking, claro, né? E fazendo, mas no mercado de hoje não adianta bater na porta entregando currículo, não, isso não existe mais. A gente tem que ir para o LinkedIn e estruturá-lo bem, é a nossa arma mais forte, eu acho. Falaram muito da questão do inglês aqui no chat, né? Vários comentários, comentaram do Duolingo, tatatã. Tem alguma dica de inglês que vocês queiram dar para aprender mais rápido? Não sei. Por exemplo, no meu caso, eu nem curso fiz, foi tipo a vida me ensinou. Foi a universidade, foi a necessidade. Cara, como o mundo corporativo, assim, ele não exige um diploma, você não necessariamente precisa de fazer um cursinho, né? Pegar aulas e ter um certificado. Assim, ninguém nunca vai olhar isso. Eles querem saber se você fala mesmo. Então, eu vi algumas pessoas comentando do Duolingo. Se isso funciona pra você, vai em frente. Tipo, às vezes testar com aula no YouTube mesmo. Gente, uma coisa que eu mantenho meu inglês ativo é realmente ficar vendo vídeo no YouTube. O meu entretenimento ser em inglês, sabe? É, e ouvir música. Se bem que eu só escuto Bad Bunny ultimamente. Então, o meu espanhol também. Então, não fica com essa neura de precisar de um certificado, ninguém vai olhar, eu te garanto, tá? Você, tá, não, se acontecer com você, sinto muito. Mas eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Você foi o grande escolhido, assim, porque eu nunca vi pedirem certificado na indústria pra nada mesmo. É, é até um problema isso, né? Mas, enfim. Agora. Eu acho interessante, assim, você tentar um cursinho, se você está começando principalmente do básico, para você realmente estabelecer as bases bem. Se você tiver a oportunidade de ter uma educação formal, assim, em inglês, igual eu falei, tem essas escolas que oferecem cursos gratuitos para quem não tem condições financeiras ou até muito baratos, assim. Então, realmente estabelece uma base forte, porque aí depois você pega mais fácil a conversação, enfim.
Eu ia falar isso mesmo, assim, o meu caso também foi parecido com o seu, do meio que aprendi com a vida, então eu sempre gostei muito, então eu já tinha um interesse natural pela língua, então quando você tem um interesse natural, desde criança ainda, que o seu cérebro já é formado, já é desenhado para aprender coisas, então meio que deslancha. Mas agora quando a gente está mais adulto, pode ser um pouco mais difícil, mas assim, totalmente possível. Como a Débora falou, né, vão se divertir enquanto aprende inglês, sabe? Fizeram uma pergunta aqui. Vocês podem falar mais um pouco sobre o que é mais importante fazer ainda durante a graduação para ter um currículo mais interessante? Aí fala que sou estudante, segundo ano de biotech, concordo muito com o que vocês falaram no início sobre a grade focar muito mais na área acadêmica, né? Sendo que tem outras possibilidades dentro do curso. Cara, eu acho que a graduação ela é muito boa para você experimentar o que você quer, porque às vezes, assim, você não tem noção, mas experimenta várias áreas, assim, se você tiver uma condição, né? Por exemplo, se você não tiver que trabalhar durante a graduação, enfim, mas vai testando. E aí, assim que você achar, tipo, cara, ter certeza, porque isso faz diferença, você achar uma área que te traga felicidade, porque você vai trabalhar com isso por muitos anos, e depois transicionar depois da graduação, eu não tô falando que é impossível, tenho vários amigos que estão fazendo, mas dá muito trabalho, sabe? Então, assim, eu usaria a graduação para experimentar mesmo o máximo, para eu ter mais certeza do que eu quero. E não só de áreas, né? Eu quero trabalhar com fisiologia, eu quero trabalhar com é, animais, não, mas também de eu quero ir para a área acadêmica, eu quero ser professor. Não, eu quero ir para a indústria, eu quero ser empreendedor, enfim, para que depois você consiga, mais para o final da graduação, assim, o último ano, construir essas pontes. E aí, se você tem certeza, por exemplo, que você já quer um cargo na indústria, cara, começa a achar professor que é bem relacionado. Professor que você vê que tá sempre indo em congresso, professor que tem contatos, assim, com a galera de fora da academia. Porque esse cara, a gente, vai ser o seu ponto focal de networking, assim. Ele vai conhecer vários empregadores que a minha dica, assim, máxima é tentar buscar uma pessoa que às vezes você não conhece, assim, porque a gente, durante a graduação, vai muito pelo o tema que o professor trabalha, né? Ah, eu quero trabalhar com isso, vou fazer um pipique nisso. E é muito legal, assim, também é uma questão, né? Porque na graduação é onde a gente tem tempo para explorar. Depois que você entra no mercado de trabalho, é, a não ser que você faça um mestrado, um doutorado, mas você não tem como escolher o tema que você vai trabalhar assim, né? Tipo, vão te dar um projeto, no máximo dentro da área da saúde, assim. Aí você dá o projeto, e às vezes é o que a empresa trabalha, e é isso. Você não tem como escolher muito. Então, é, a graduação, ela me faz falta. Eu sinto muita saudade disso, sabe? De poder ter acesso a vários conhecimentos, assim. Mas uma vez que você escolhe o que você quer, tipo, cara, isso aqui eu já sei que é o que eu mais gosto e tal, eu iria procurar pessoas bem relacionadas. E isso, cara, sabe aquele professor que tá sempre para dar palestra, para abrir. Ele é bem relacionado, ele tem vários contatos. Então, procura essa pessoa aí para fazer algum projeto com ela. Os professores das startups também, né? Eles estão sempre fazendo edital, eles estão sempre procurando gente para ali financiar a startup, e tudo. Também são pessoas interessantes para nesse sentido de procurar networking. Sim. Eu acho que é isso. Você quer falar? Você tem alguma dica, amiga, específica? A gente pode seguir, a gente lê a maioria das perguntas. Eu tô tentando unir algumas perguntas, porque tem muitas, mas tem uma relacionada à vaga de estágio profissional no mestrado e outra em relação a como conciliar mestrado e vida profissional, que é o que a Bárbara faz. Olha, estou descobrindo como.
Gente, eu tive uma reação alérgica na minha pele que ninguém explica que doença que eu tive de estresse, eu acho. Que realmente, eu tô num período de adaptação. Eu comecei, acho que eu não falei isso aqui, mas não tem nem um semestre que eu tô fazendo esse mestrado. Então, tá sendo um processo de adaptação bem complexo, assim, para mim. Na verdade, eu achava que eu estava lidando bem, só que aí, de repente me veio essa doença de pele que ninguém explica o que que é. Enfim, meu corpo somatizou aqui o estresse. Mas a gente vai descobrindo assim aos poucos, sabe? É difícil voltar para a área acadêmica, porque o seu cérebro fica cansado. Cansado de ler coisas complexas. Tipo, gente, eu estava acostumada a terminar o meu trabalho e ficar vendo TikTok, até dormir, ver um filme, ver uma. Meu cérebro está muito preguiçoso. Então, está sendo um desafio ter que ler os textos acadêmicos, assim, eu vejo que o meu cérebro está diferente, eu não consigo prestar atenção nas coisas mais como antigamente. Mas é um processo de adaptação, assim, como um tudo. Eu tô tentando não me cobrar tanto nesse sentido, sabe? De, de já querer ser. A gente, às vezes, no meio acadêmico, a gente já quer ser muito bom em tudo já ao mesmo tempo. Então, e a gente se cobra muito. Mas eu tô tentando não fazer isso. E com calma, porque eu tô reaprendendo de novo a ser uma estudante, então isso vai levar tempo. As coisas estão bem melhores, mas eu tô descobrindo ainda. Mas tá certo. Eu fico pensando, se as pessoas têm filhos para criar, se elas às vezes estudam e trabalham, então eu tenho que conseguir, entendeu? Fazer esse mestrado e trabalhar. Não é possível. Tá um pouco difícil, mas a gente vai aos poucos, adapta, vai dar tudo certo. Mas no começo é complicado. E a outra parte da pergunta que era do estágio profissionalizante, né? Então, a biotech da UNB, ela não tem TCC. A gente não fez um trabalho, né? A gente fez um estágio. Relatório. Um relatóriozinho no final, mas a ideia era fazer, de fato, 6 meses, um semestre de estágio numa indústria, enfim. Já contando os créditos para se formar, era obrigatório, a gente precisava fazer isso para se formar. Então, eu não sei como é que é na sua universidade, não sei se tem isso também, mas é igual, é a mesma dica que eu dei. Procura professores que tenham bons relacionamentos com pessoas de fora da academia para conseguir um estágio na indústria. E assim, o meu estágio, por exemplo, eu consegui, eu tenho diabetes, e aí eu falei com a minha médica que me acompanha, a minha endocrinologista, estava comentando que eu estava estressada. E ela falou, cara, eu tenho contato de um, de um cara no centro de pesquisa clínica de endocrinologia, você quer? Aí eu quero. E aí foi assim que eu entrei. Foi assim. Então, tipo, gente, conversem às vezes com, sei lá, as pessoas da sua família, sabe? Qualquer pessoa que possa te ajudar de alguma forma, assim, às vezes um desabafo pode te trazer um contato que você nem imagina. Então, às vezes reclamar faz bem. É isso. Eu gostei dessa Aí dica. fica no final. Ai, muito bom. Outra perguntinha aqui rápida. Quando vocês dizem para manter o LinkedIn atualizado, é o quê? Postar cursos, apresentação, o que que a gente faz? Vejo muitas pessoas fazendo posts informativos sobre a área também. Qual é a estratégia de vocês? Então, no meu caso, eu vou falar assim, como o meu LinkedIn estava no momento em que o recrutador veio falar comigo. Eu não postava textos informativos porque eu era uma menina de graduação, tipo, quase não postava nada. O que eu fiz foi meio que montar a estrutura do meu LinkedIn. Então tem aquele textinho lá meio que a sua bio. Eu postei o que que eu era, o que que eu estudava, quais eram os meus interesses e brevemente sobre a minha experiência. E aí coloquei as experiências uma a uma. E aí todas essas coisas eu coloquei em inglês e em português. E aí eu repostava algumas coisas que eu achava interessante, repostava, mas eu escrever textos mesmo, não escrevia. Escrevo agora, porque, enfim, é legal também fazer isso, né? Você vai num congresso, posta sobre como foi o congresso, apresentou o seu trabalho em algum lugar,
tira foto e posta o negócio, entendeu? Em português e inglês. Vai fazendo isso. Mas eu não ficava Biscoito. postando coisa, não. Tem que biscoitar a gente no LinkedIn, sabe? Tem que Infelizmente, biscoitar, tem que biscoitar. biscoitar Tira uma academicamente. fotinha, Fez tira fotinha. Cara, faz. Ainda mais quando você já tá na indústria, que você ganha um reconhecimento na indústria. Cara, posta, porque é, isso gera interesse, assim, em outras pessoas, isso ajuda a ampliar a sua rede. Mas para quem tá começando, é isso que a Bárbara falou. Manter o seu LinkedIn atualizado. Tipo, gente, se você tem como é que chama aquilo? O cartaz do LinkedIn, que é tipo o background, né? Se você tem. Só de você colocar uma foto ali, não é só foto da sua cara, né? Eu esqueci, o banner. O banner do LinkedIn, o seu perfil já é exibido, eu acho que é 30 vezes mais. Tipo, só de você colocar. Eu tava lendo as métricas do LinkedIn um dia desse. Então, assim, mantenha ele bem estruturado, sabe? É, eu sei que às vezes é meio chato, a gente fica com vergonha de se expor. Não, você não precisa fazer isso. Tipo, de ficar postando como se fosse uma blogueira, assim, né? Uma influência do LinkedIn. Tipo, não precisa. Você pode também só compartilhar os conteúdos mesmo das outras pessoas, algumas coisas que você acha interessante. Então, se você é mais tímido, assim, saiba que não é necessário. Mas manter as suas experiências atualizadas, o que você fez, uma linguagem também não tão acadêmica, né? E isso o ChatGPT pode te ajudar muito. É o que a gente quer dizer como manter o LinkedIn atualizado. Débora, tem uma pergunta mais para ti aqui. Pode responder um pouquinho mais rápido e pedir para a pessoa falar contigo no LinkedIn, porque ela está pedindo dicas e sugestões no processo seletivo do Brasa, né? Como podemos nos Ah, destacar no pitch, papapá. então, igual a Duda falou, pode falar comigo no LinkedIn, mas a Brasa quer muito saber que você não vai abandonar o processo, né? Então, tipo, eles não querem investir em você porque é totalmente gratuito e tem milhares de inscrições, então eles não querem selecionar uma pessoa que simplesmente vai desistir no meio do processo. Então, o que eles querem saber é que essa vontade sua de estudar fora, ela realmente está alinhada com quem você é e o que você quer para sua vida. É, e então você deixar isso claro, então trazer talvez uma história pessoal do porquê que você quer ir para fora, como esse projeto de mentoria vai te ajudar a conquistar isso, eu acho que é o que vai te trazer mais destaque mesmo. Eu acho que eu tenho a minha carta de intenção que eu mandei para a Brasa. Eu posso compartilhar com quem fez essa pergunta? Qual o nome da pessoa? Ai, deixa Me eu ver. adiciona no LinkedIn e me pede a carta Boa, da Brasa. melhor. Eu só preciso achar. Foi há muito tempo, mas Inclusive, eu acho gente, que ainda tenho. a Maria Vitória, que vai estar amanhã, que a gente vai falar sobre o tópico de oportunidades internacionais, e ela participou também do Brasa. Então, Uhum. A Mavi. é, Ai, a Mavi, É, formou no mestrado esses dias, maravilhoso, da UNB sim. também. sim. Ícone, ícone. Olha, tem É, muitos, muitos elogios nesse chat, tá? Foi muito boa a discussão mesmo. Enfim, gente, eu não posso me alongar muito nas perguntas por causa do tempo, né? Mas tem muitos elogios aqui e eu queria só falar que, por favor, tenham anotado isso, porque são dicas de ouro, assim. Por exemplo, eu só tô no DBR, eu só tive meu primeiro contato com o DBR por causa da Débora. Ela fazia parte da profissão Biotech, ela divulgou que estavam selecionando para ir pro evento Accelerator. Aí eu olhei e falei com ela, ela me deu algumas dessas dicas que vocês receberam e tô aí, né? Faz 3 anos que eu faço alguma coisa com eles. Então, assim, são dicas valiosíssimas que a gente não escuta em qualquer lugar, por isso que a gente está trazendo isso no evento. Então, por favor, tenham anotado tudo isso direitinho. É... Ai, meninas, muito obrigada. Foi ótima essa discussão. É sempre bom ouvir dessa forma, sem tá sistematizado, é uma conversa mais pessoal, assim, a gente tem dicas mais preciosas, assim, né, de contextos pessoais. Isso foi muito legal, era essa a ideia mesmo. Obrigada, obrigada, gente, Duda. foi Obrigada por ótimo. quem ficou até o final. Espero que tenha ajudado aí. Com Valeu. certeza. Tchau, gente. Bom final de semana. Até mais. Estou. Sextou.